Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Consegui, pessoal, um tempinho na agenda da Ana Carolina Calçado. Ela é cofundadora e CEO da Wilinka, uma empresa que eu acompanho. Na verdade, não chega a ser uma empresa, né? Uma ONG que eu acompanho há bastante tempo, que posta conteúdos super relevantes sobre empreendedorismo tecnológico. A Wilinka, ela faz a inovação tecnológica por meio do suporte à transferência de tecnologia e programas de desenvolvimento de negócios. Como eu falei antes, ela é uma organização sem fins lucrativos que tem como propósito mobilizar e desenvolver instituições e ecossistemas para a inovação e o empreendedorismo a partir da promoção e transformação do conhecimento. Obviamente, a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo tecnológico, que eu tenho certeza é um assunto que ela domina muito e vai agregar muito para a nossa audiência, porque eu gosto muito também desse tema. Então, Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por tu estar disponibilizando um pedacinho do teu tempo aqui para a gente, para os nossos ouvintes. E a gente vai começar esse episódio, Ana, falando um pouquinho da tua história, como é que surgiu a Wilinka, da onde surgiu essa tua veia do empreendedorismo, dos programas de empreendedorismo, enfim, conta um pouquinho para a gente sobre as tuas raízes. Primeiro, olá, Eduardo. Obrigada pelo convite aqui para participar do podcast Empreendedor e para compartilhar um pouquinho da história e, enfim, estimular um pouco mais as pessoas a empreenderem, né? A minha história, ela tem a ver... Eu tenho uma formação, ela tem bastante a ver com esse tema, né, que a gente vai falar hoje. Ela basicamente se confunde com a minha história, que é empreendedorismo tecnológico. A minha formação é bioquímica, então eu tenho uma formação super técnica, fiz iniciação científica e tudo mais, tenho mestrado na área de alimentos e, em algum momento, no final da minha graduação, o bichinho da inovação e do empreendedorismo me picou. Aí participei de empresa júnior e depois trabalhei mais uns 7, 8 anos com consultoria em inovação, em empreendedorismo de base tecnológica. E aí eu pude participar de várias e observar também várias facetas da inovação, né? A inovação a partir da grande empresa, a inovação do governo, a inovação saindo da universidade. Eu acompanhei o desenvolvimento de algumas empresas de base tecnológica e aí pude quase que sentir na pele, assim, né, a trajetória e todos os desafios que existem. E aí isso virou uma paixão, assim, de fato um propósito. E em 2013, eu junto com outros fundadores, fundamos a Wilinka. Como você disse, é uma organização privada, né, sem fins lucrativos. E aí fundamos com o objetivo de fomentar, né, a inovação, de fazer da inovação, principalmente essa inovação de base tecnológica, um motor mais efetivo para o desenvolvimento econômico e social. Ana, eu sou muito fã disso, porque eu, assim como tu, eu sou muito a favor da gente conseguir extrair o conhecimento que a gente adquire nas universidades. Eu sou super a favor do ensino superior, tá? Mas eu sou muito a favor também da gente conseguir aplicar isso de fato no mercado e conseguir trazer valor para a sociedade de fato, né? Ou seja, teve uma entrevista que eu fiz com o Diógenes na área da saúde, onde ele fala muito sobre inovação translacional, que é tu conseguir, de fato, desenvolver um produto inovador e aplicar ele no mercado. E aí a primeira pergunta, Ana, que eu queria te falar é justamente sobre isso. Quais são os maiores obstáculos que tu entende e dificuldades enfrentados pelas instituições para conseguir transformar o conhecimento em tecnologia aplicada? Tá. A gente tem algumas questões, assim, de fato, o conhecimento que está na universidade, se a gente pensar aquele conhecimento de base mais tecnológica mesmo, mais hardware, né? Ele tem um tempo de amadurecimento, né? Ele precisa desenvolver, ele precisa de mais tempo, porque ele precisa... É diferente de você pensar uma tecnologia software, um aplicativo que tem um tempo de desenvolvimento mais rápido.
Então, isso é uma das questões, assim. É um timing que é desafiador para o mercado. Então, no momento de fazer o link, né, dessa pesquisa, dessa tecnologia que está sendo desenvolvida com as demandas e timings das empresas, isso é um grande desafio. Outro ponto é que, nesse processo, tem uma série de questões que tem que se pensar que são diferentes, né? De questões tanto de produtos muito prontos, quanto do dia a dia de um pesquisador. Então, você tem que pensar em propriedade intelectual, você tem que pensar em competências empreendedoras que vão além das competências científicas. Você tem que pensar em regulamentação desses produtos, você tem que pensar em mercado. E aí tem uma questão da cultura, né, na academia, que hoje, ainda bem, acho que nesses quase 15 anos que eu estou atuando com inovação e empreendedorismo, eu vi muita mudança acontecer. Então, a lei da inovação e tudo mais. Hoje a gente vê, né, programas de empreendedorismo dentro das universidades. Então, tem muita coisa acontecendo, mas a academia, falando de forma geral no Brasil, ainda está bastante distante, assim, do mercado, de entender quais são as demandas de fato do mercado. Então, o pesquisador precisa ter mais contato com o problema, com os problemas reais, para direcionar melhor a sua pesquisa para esses problemas. E aí, em seguida, lidar com todas essas questões de desenvolvimento, né? Por outro lado, a empresa também tem um desafio de lidar com o timing da academia, né, da universidade, que normalmente é mais lento, tem uma visão de resultados diferente. Então, assim, são vários desafios, não é à toa que a gente vê que o esforço nessa aproximação é necessário, mas, por outro lado, também tem muita oportunidade, né? Tem muita coisa sendo desenvolvida. A nossa produção científica, ela aumenta cada vez mais, mas, por outro lado, os nossos índices relacionados à inovação ainda são muito baixos, assim. E isso pode ter um impacto muito grande na nossa indústria, né? No quanto a gente está se preparando com o Brasil mesmo para o futuro. Então, super desafiador, mas definitivamente vale a pena aí no âmbito tanto governamental quanto no âmbito das empresas, né, ter um foco em passar por esses desafios para a gente criar uma forma melhor dessa interação. E tu falou ali, Ana, da gente tá mais acostumado, né, principalmente quem tá iniciando um empreendimento com o desenvolvimento de software, a hardware, que de fato o desenvolvimento do hardware ele leva mais tempo, ele leva mais investimento tanto de tempo quanto de dinheiro. Mas por que tu acha que os jovens que estão iniciando, eles têm essa, digamos, uma tara, assim, por desenvolver um aplicativo? Tudo eles querem que seja um aplicativo. Por que tu acha que isso acontece? Pois quando eu participo, né, a gente vê... Viu, Ana? Só pra dizer que aqui o podcast aqui é liberado, tá? Tu pode falar tara, pode falar essas coisas, não tem problema, viu? Não tem censura. Tá bom. Mas, realmente, assim, a gente participa desses programas, né, de imersões em empreendedorismo, a gente vê bastante essas soluções app, né? Ter app não é o problema, exatamente, até porque, assim, o futuro, né, tá muito ligado a essas questões de lidar com o volume de dados, inteligência artificial, machine learning, isso tudo está no futuro. Então, não é deixar de pensar nessas tecnologias mais software, mas aprofundar um pouco mais tanto no problema, eu vejo duas questões aí, né? Aprofundar no problema e entender que tem algumas questões que precisam de uma conexão com o hardware para serem desenvolvidas, né? Vai ter que juntar as tecnologias, não dá para ficar no software e acabar sendo superficial. Então, não é uma questão de que não tem que ter, mas, de fato, tem uma desconexão. Uma coisa também que eu observo muito, e eu participei como especialista em tecnologia no mapa de negócios de impacto da Pipe Social, os dados que eles coletaram das empresas, lá eram empresas de impacto, mas as empresas de impacto que estão dentro das universidades, né, de base tecnológica, elas têm mais dificuldade de encontrar oportunidades de aceleração. Tem também isso, as metodologias que a gente tem de aceleração de negócios, elas não são bem adaptadas para hardware. Elas são de metodologias ágeis, né? Perfeito. Que pressupõem desenvolvimento rápido. Então, lá na WeLink a gente até adapta metodologias de desenvolvimento ágil com outras questões
relativas à base tecnológica, porque senão você acaba criando uma seleção natural, assim, né? No caso, uma exclusão natural das tecnologias mais hardware. E talvez também, né, Ana, o próprio, essa nuvem que está se criando, e não digo nuvem como uma palavra ruim, eu prefiro que as pessoas estejam nessa batida, nessa onda mais de criar startups do que fazendo outra coisa, sabe? Eu acho que isso é muito legal, mas eu acho que está se crescendo muito também os unicórnios que estão vindo, que a maioria deles são aplicativos, e acho que a galera que está iniciando fica muito deslumbrada, né, com essa imagem do enriquecimento, digamos assim, meio que rápido, quando comparado com empresas mais antigas, né? O que eu quero dizer é, sei lá, o Google, por exemplo, tem pouco mais de 20 anos, é uma gigantesca aí, e acho que essa galera vem com essa batida, né, de querer chegar rápido, né, nessa riqueza, e por isso também da necessidade e vontade muito forte de desenvolver aplicativos, né? Sim, com certeza. Mas se a gente observar o amadurecimento do ecossistema brasileiro aí nos últimos 10 anos, eu acho, de certa forma, Eduardo, natural também, sabe? Sim. É uma espécie de efervescência para gerar massa crítica, para gerar aprendizado, para que em algum momento a gente também possa começar um amadurecimento e aí as coisas se equilibram. Porque o ponto não é não ter isso também, né? O ponto é equilibrar para a gente conseguir tratar vários problemas que existem, né? Mas, enfim, tem toda uma questão também de que para esse tipo de empreendimento a gente, de fato, precisa de um capital paciente, né? Que vá dar um suporte para um retorno que pode demorar um pouco mais por causa do tempo de desenvolvimento. Mas isso, normalmente, até hoje no Brasil, era muito, que é o que a gente chama ali de vale da morte do recurso, né? Muito recurso para pesquisa, né? Tem recurso para pesquisa, você tem recurso de investimento, mas e aí para pesquisa fundamentalmente público e o investimento fundamentalmente privado, mas existe uma fase de desenvolvimento de negócio aí entre a pesquisa e o negócio que já está pronto para receber um capital privado, que existe um vale, e esse vale, ele até se aprofundou mais nos últimos tempos, né? Assim, na verdade, é um movimento mundial que recursos, mais que a gente chama de seed money, né, para essas empresas em fase mais inicial, já era um movimento mundial que ele fosse cada vez mais privado, né? Tem vários formatos aí. Mas no Brasil, acho que por causa do contexto que a gente está econômico e político atual, isso está se acelerando. Então, a gente tem esse vale ainda maior. Perfeito. Então, assim, tem uma questão do empreendedor ver isso como oportunidade, entender como trabalhar isso, mas tem uma questão de ecossistema também, que passa por de onde veio o recurso para o empreendedor ter esse tempo, o empreendedor pesquisador, né, se for no caso, e onde estão os mecanismos que podem apoiar esse empreendedor, que tem um negócio que não se encaixa nos mecanismos que são mais efervescentes hoje em dia, digamos assim. Então, assim, na WeLinka a gente trabalha com esses três, assim, estou resumindo, mas nesses três olhares, assim, né? Tanto em programas, a gente, por exemplo, tem um programa em que a gente trabalha com o Nesta, que é uma organização inglesa, num programa de desenvolvimento, de aceleração de política pública para inovação. Olha, que legal. Então, olhar mais, né, de onde vão vir os recursos, quais são os formatos e tudo mais. A gente tem programas também, né, em que a gente desenvolve metodologias que se adequem para essas empresas, enfim, tecnologias, né, mais hardware. E, ao mesmo tempo, a gente também trabalha o empreendedor, né? Aquele empreendedor, empreendedor pesquisador, que também, hoje em dia, um dos aspectos mais olhados, assim, vistos pelos investidores é justamente o perfil, né? Então, e a gente sabe que o empreendedor acadêmico, ele não, de fato, assim, não foi cobrado pelas mesmas coisas que ele vai ser cobrado adiante, então tem esse esforço de transformação também. Perfeito, fantástico, eu concordo muito, e a gente falou ali, Ana, sobre a dificuldade que as empresas estão tendo para acompanhar esse tempo, né, que o empreendedor pesquisador ele leva um pouco mais de pesquisa e de desenvolvimento de hardware ou algum outro tipo de tecnologia. Mas a minha pergunta para ti é se as empresas elas estão conseguindo trabalhar em conjunto com as instituições de ensino, como é que elas estão
conseguindo se adequar a esse tempo a mais que a universidade demanda? A gente sabe, assim, que dentro das empresas, né, falando especialmente no público grande empresa, dentro das áreas de inovação, que seriam as áreas, né, de interação com a academia, tem uma dificuldade que por mais que seja uma área de inovação e aí que é onde, né, tem que acontecer esse desenvolvimento que tem mais incerteza, né, os resultados ainda esperados, né, dos gestores ainda são de curto prazo. Então, o gestor ainda tem dificuldade de lidar com ações que demandem um longo prazo. Então, isso é uma questão. Ainda mais se você olhar no contexto atual, né, em que a gente está numa crise que aí as coisas tem muito mais emergência, isso dificulta. Então, mais um fator dificultador. Então, a gente vê, tem, claro, as empresas que interagem com as universidades, mas é pouco, não é, assim, pensando de forma geral no Brasil, não é muito. A gente viu muito, né, nos últimos tempos, as empresas no movimento de inovação, nesse Open Innovation, mas mais ligado à questão de corporate venture, né, de fazer os programas de startups e tudo mais, que foi uma onda, eu acho que ainda está em alta, mas já está se reformulando um pouco, que no final das contas acaba não sendo de longo prazo, porque normalmente é uma inovação mais software, mas a de longo prazo ainda tem bastante dificuldade. Assim, acontece, tem interações, mas elas ainda são pontuais. Poucas empresas fazem uma interação sistemática, assim, por causa de todas as questões que eu falei na primeira pergunta. A gente está falando também sobre os obstáculos enfrentados no desenvolvimento de ecossistemas. Aí eu queria entrar um pouquinho para tu falar um pouquinho na parte de desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo e inovação. Uhum. Dentro da universidade, né, a gente sabe que é difícil por causa de uma instituição que já está agindo de certa maneira há muito tempo e que para se reformular e se transformar de alguma maneira leva tempo e tal. Então, quais são os grandes obstáculos que tu entende no desenvolvimento desses ecossistemas? Como é que a gente consegue superar isso dentro da universidade? Tá. A gente, quando trabalha desenvolvimento de ecossistema, a gente está pensando em todos os agentes num setor ou numa região que precisam se articular para que a inovação de fato aconteça, né? Então, a universidade é um deles. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer, a Ulinka, ela atua como um conector, assim. Ao mesmo tempo, a gente busca conectar e busca criar capacidade para esses agentes fazerem essa conexão. Por exemplo, se a gente vai fazer um programa que... A gente sabe que na universidade a questão do perfil do pesquisador, às vezes faltar uma visão de mercado é a questão. Então, a gente precisa conectar o empreendedor com o mercado. Então, mas ao mesmo tempo, a gente usa metodologias para capacitar esse pesquisador para conversar com o mercado. E, ao mesmo tempo, capacitar a empresa a conversar com o pesquisador. Porque, de fato, tem aí um problema de comunicação. Então, a gente tem lá na Ulinka uma metodologia, por exemplo, que a gente chama de Coopera, em que a gente trata as principais boas práticas para uma interação universidade-empresa de sucesso. E aí passa por várias questões. Então, assim, para fazer esse desenvolvimento de ecossistemas, a gente normalmente passa por todas as questões que são relacionadas a desenvolver cada um dos agentes no conhecimento e na capacidade sobre empreendedorismo e inovação e, ao mesmo tempo, conectar esses agentes. Porque só assim não adianta, a nossa intenção não é desenvolver um agente, porque se ele desenvolve sozinho, a gente não tem desenvolvimento de ecossistema. Tem um exemplo de um programa nosso que aí ele tem um dos conectores que é a universidade, mas nem é o principal, mas que exemplifica bem, que é o Varejo Inteligente. Não sei se você conhece, Eduardo, um programa nosso. Não conheço esse ainda. É um programa nosso com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e com o Sebrae Minas, que tem como objetivo o desenvolvimento do setor varejista da região. E então a intenção era trabalhar um programa de desenvolvimento de startups para promover inovação para o setor varejista. E um setor varejista que é predominantemente pequeno varejista, né? Então, é o que eles chamam, né, das empresas de porta de rua mesmo, 2, 3 empreendedores, bem tradicional, assim. Então, não adiantava a gente criar um programa de desenvolvimento de startups somente, porque o varejista não ia estar preparado para interagir com essa startup. Então, a gente fez um programa que passa por, primeiro, entender a fundo o problema do setor, né, desses varejistas, usar essas questões para selecionar startups que poderiam
né, ter alinhamento para resolver aqueles problemas. E aí o programa acontece desenvolvendo o negócio dessas startups para gerar produtos adequados a esse contexto, mas ao mesmo tempo a gente fez um programa de desenvolvimento dos varejistas, com capacitação, sobre temas de tecnologia e inovação, sobre futuro, e conectando esses dois mundos. Então, promovendo momentos de interação entre esses dois mundos para que eles pudessem, de fato, conectar e aí, né, gerar inovação. Além desses dois elementos, era necessário conectar com as universidades locais, porque como fonte de conhecimento para alguns negócios desenvolverem seus produtos, conectar com o investidor, né, porque os negócios em estágio mais inicial, eles iam precisar de uma etapa de investimento antes de ter um produto pronto para o varejo. Então, assim, esse é um exemplo de como a gente trabalha desenvolvimento de ecossistemas, considerando os gaps que eles têm. Perfeito, Ana. Eu acho que a gente está falando aqui muito, às vezes, é uma questão de comunicação, né? Às vezes o varejo ele não está conseguindo se comunicar com esse cara que está querendo empreender, porque vem de mundos muito diferentes, vem da empresa grande, né? Sim. Então, acho que é muito por aí, né? São as grandes dificuldades para conectar esses dois agentes. Gostei muito também, Ana, do teu conceito de ecossistema, faz todo sentido. Às vezes a gente pensa, por uma universidade ser grande, ela possuir os alunos, as ideias, a tecnologia, ela é um ecossistema, e ela até pode ser um ecossistema em menores proporções, mas o ecossistema, então, tu enxerga como grande todo e a universidade é um dos agentes dele. Achei muito legal isso. E eu queria aproveitar, Ana, de explorar um pouquinho contigo o empreendedor pesquisador, aproveitar que a gente falou um pouco nisso, assim. E quais são as maiores dificuldades que tu entende que o empreendedor pesquisador ele tem? Tá. Uma primeira que a gente percebe muito forte é o perfil, né? Assim, graças a Deus, acho que está mudando. A gente tem, como eu disse, a gente tem visto vários programas dentro das universidades. Então, isso provavelmente vai produzir uma nova geração, né, de estudantes universitários com um perfil mais empreendedor, de pesquisadores, né, com um perfil mais empreendedor, mas ainda tem uma questão de distanciamento com a realidade de mercado, assim, de saber exatamente qual que é o problema lá na frente para o que está sendo desenvolvido internamente. A universidade acaba tendo demandas internas que fazem ela ficar um pouco, assim, absorvida ali no próprio meio, né? Então, essa conexão com o problema é bastante importante e ainda é um desafio. Essa questão do tempo de desenvolvimento, quando a gente está tratando de hard science, né? Então, ainda é uma questão e o mercado muitas vezes está demandando alguma coisa de mais curto prazo e com menos incertezas. Tem uma questão de gestão também, né? Esse perfil do pesquisador que, claro, né, começou a pesquisar com um perfil mais criativo. A pesquisa é inventiva, né? Você não pesquisa... Você tem um objetivo, mas você está aberto pro não esperado. E é assim que é a pesquisa. Mas quando você está fazendo uma pesquisa que está voltada para desenvolver um produto, você já precisa ter um perfil mais gestor, né? Gerir de fato os testes, o caminho que vai fazer até o produto pronto para o mercado. E isso é uma deficiência que a gente observa muito também. E a questão de lidar com um ecossistema que ainda não tem tantas possibilidades de recursos e de suporte para esse desenvolvimento. Mas tem as incubadoras, né, nas universidades, né, quem tem interesse em empreender pode procurar as incubadoras, os núcleos de inovação, tem, né, as aceleradoras locais, mas a gente sabe que ainda tem deficiência em métodos para esse tipo de negócio também. Eu concordo muito contigo, Ana, principalmente porque o que eu enxergo muito é que o pesquisador, o negócio dele é de pesquisar, ele não tá muito afim de shake hands e de fazer negócio, business, ele gosta de estar lá sempre no limite adjacente, né, que é aquela parte do círculo que tá trabalhando no que a gente consegue fazer para transformar a inovação em algo que a gente consegue aplicar mesmo. Então, eu acho que esse é um trabalho muito legal que a Willinka faz, preparando esse cara com soft skills, seja lá o que precise, assim, mas com módulos de gestão que ele consiga entender um pouco mais desse lado, pelo menos para ele saber flutuar, né, e conversar no meio disso, porque no final das contas, né, Ana, é esse cara que vai ter que fazer um pitch de negócio, esse cara que vai ter que pedir investimento, porque ninguém vai entender melhor o produto que ele mesmo desenhou do que ele mesmo, né? Exatamente. E até agora, falando sobre o futuro do empreendedorismo tecnológico no país, Ana, qual é a tua visão
O que tu acha que vai acontecer aí? Quais são as grandes mudanças que tu enxerga que as universidades estão se reformulando, estão passando? O que tu acha que o futuro guarda para o Brasil aí? Olha, tem muita coisa mudando, né? Do que dá para perceber até agora, Eduardo, uma coisa que para mim é clara, o recurso governamental para pesquisa, principalmente para pesquisa mais aplicada, ele está diminuindo. E como é uma tendência mundial, eu acho que ele pode até voltar um pouco, porque, claro, que a gente teve mudanças políticas e econômicas que fizeram acelerar o processo, mas não é esperado que a gente tenha os volumes que já tivemos, né? Então, o pesquisador, eu vejo que a universidade vai ter que se preparar melhor para interagir com o mundo privado, porque novos instrumentos de recursos e privados de interação da indústria, do mercado com a academia vão acontecer. E aquela universidade, aquele pesquisador que já está mais preparado, que já entende um pouco melhor, né, os mecanismos, eu acho que vão sair na frente. Isso é uma percepção que já é clara, mas tem muita coisa acontecendo, a gente precisa ficar atento. Eu concordo muito, concordo 100% contigo, principalmente com isso da universidade ter que se adequar. E agora que a gente falou da universidade, a próxima pergunta é: quanto que as empresas de fato estão investindo no empreendedorismo tecnológico, no sentido de acreditar no passo de plantar para depois colher, ou seja, acreditar fazer um investimento de tempo, de recurso financeiro para poder colher mais à frente. Qual é a tua opinião no futuro sobre as empresas? Isso aí é um caminho sem volta? Tu acha que eles vão continuar fazendo só o feijão com arroz? Como é que tu acha? Olha, eu acho ainda tem muito para acontecer. Ainda, como eu disse, assim, como tem uma demanda de resultados de curto prazo também, né, nas empresas, a inovação tecnológica, o empreendedorismo de base tecnológica que demanda um pouco mais de tempo, que tem mais incertezas, ainda é um desafio. Lá na WeLinka, o que a gente faz no trabalho que a gente faz com os nossos parceiros é justamente criar metodologias que ajudem para essa interação acontecer e ajudem mecanismos de gestão e divisão também de mecanismos de aporte financeiro e todas essas questões que são desafios, para pelo menos ter uma base metodológica e uma visão mais clara de como fazer, que facilite, né, o processo de interação do mercado com a academia. Mas, por enquanto, acho que a gente vai passar um período que ainda, né, tá todo mundo tentando entender o que vai acontecer no país, mas eu imagino que no futuro próximo o recurso governamental vai se posicionar muito mais como uma alavancagem do gasto privado, né? A gente vai ter recursos mistos, né? Que alavancam um gasto público que ajude a suportar um pouco a incerteza do gasto privado e tendo métodos que a gente já tem visto. Eu posso vou contar e, né, fazer aqui uma propaganda de alguns programas que estão abertos. Isso vai começar a acontecer mais, mas é um desafio. E é por isso que a WeLinka existe, né? Porque a gente viu esse desafio e sabe o quanto ele é grande. Não, mas é um desafio muito legal de se preocupar e eu tiro o chapéu, porque eu visto a camisa com vocês aí, contem comigo. E agora, Ana, pra gente ir pra uma parte mais motivacional, assim, é uma parte que tu imagina que tu tá conversando diretamente com o nosso público que está nos escutando, que é o empreendedor que está na sua jornada, está na batalha do dia a dia. O que tu tem a dizer para esse cara aí? Ou para essa mulher, né? Obviamente, né? Né? Principalmente pro empreendedor que tem conexão com a universidade, né? Que está dentro da universidade. Primeiro, para conseguir olhar para o que está vendo em termos de desenvolvimento, de conhecimento e conectar esse desenvolvimento com os empreendimentos, com as ideias, com os projetos, né? Então, quando for participar de um programa, de uma imersão, conectar isso. Segunda coisa, olho no problema, acompanha o que está acontecendo no mundo, qual que é o problema de fato, né, social, econômico, o problema de mercado, para direcionar bem essa pesquisa. E buscar o que tem de apoio, né, hoje, né, os programas que tem abertos, a gente sabe que não são muitos, mas procurar as incubadoras, procurar os núcleos de inovação da universidade, procurar apoio para fazer o desenvolvimento dos seus negócios. Perfeito! Ana, faz um pitch para nós aí, pô, como é que o pessoal pode te encontrar, onde é que o pessoal pode saber mais da WeLinka, quem quiser contratar os teus serviços,
Quem quiser participar dos teus programas, como é que é a melhor maneira de te encontrar? Legal. Olha, a gente tem os principais canais da WeLinka, tem o site, né, www.welinka.org.br. Então, o WeLinka é WYLINKA. Lá tem alguns cases e conteúdos que a gente produz. Na nossa plataforma de conteúdo, que é a DEEP, DEEP, DEEP WeLinka, a gente tem uma série de conteúdos em que a gente discute os programas e o que está acontecendo de mais novo no mundo de inovação e tecnologia, né, empreendedorismo. A gente também tem a página no Facebook, no LinkedIn, que a gente conta do que a gente está fazendo. E a gente busca, né, parceria com empresas, entidades privadas para fomentar esse tipo de empreendedorismo de base tecnológica. E também a gente atua muito com governos, né, para pensar em estratégias de desenvolvimento de ecossistemas por meio do desenvolvimento de inovação e empreendedorismo. E para quem a gente está atualmente com 2 programas abertos, com as inscrições abertas. Então, é um programa que a gente tem em parceria com a Sociedade Brasileira de Química, então voltado para estudantes, pesquisadores, professores na área de química, que é o SBQ Acelera. Então, vai ser um programa de desenvolvimento de negócios e perfil empreendedor aí para essa área, em parceria com 2 empresas, com a Oxiteno e com a Solvay. E a gente tem um outro programa aberto para soluções tecnológicas de impacto na área de saúde. Então, a gente está buscando tecnologias para interação com a indústria, em parceria com o Instituto Sabin e a Associação Samaritano. Então, todas essas informações, essas oportunidades, vocês acham lá na nossa página no Facebook para se inscreverem. Então, tá vendo? Existem algumas oportunidades de desenvolvimento de negócio de base tecnológica e tem 2 em aberto, para química, para indústria química e para desafios em saúde. Acho que vale a pena, Ana, a gente falar até quando essas inscrições são pertinentes, porque, né, a gravação vai ficar lá, daí eu não sei até quando que o pessoal vai poder se inscrever. Tem data para finalizar as inscrições? Sim, o desafio de saúde, se eu não me engano, até o dia 20 de julho, e o da indústria química vai até início de agosto. Não tô lembrando a data exatamente. Então, galera, se você tá aí querendo empreender, se você é um empreendedor cientista, um empreendedor pesquisador, tem aí belas oportunidades até o início de agosto para você se inscrever. Qualquer coisa, tentem entrar em contato com a Ana. Eu encontrei ela pelo LinkedIn ali, fui atrás da Ana, porque eu gosto muito do conteúdo da WeLinka, né? E para você que quer mandar para a gente uma sugestão, para a gente entrevistar alguém, mande um e-mail para contato@distritoe.com.br. Por favor, comentem e classifiquem o nosso podcast nas plataformas para que a gente possa atingir o nosso propósito de atingir mais empreendedores aí, ajudar mais empreendedores que estão iniciando. Quem quiser me seguir no LinkedIn, Eduardo Tannhauser, só procurar por Podcast Empreendedor. O Instagram é Eduardo Dudes. Ana, posso passar aqui, né? Ana Carolina Calçado, quem quiser no LinkedIn, pode ser? Sim, claro. Então, quem quiser adicionar a Ana aí. E, Ana, muito obrigado pelo teu tempo, por ter disponibilizado um tempo para conversar conosco. Eu sou muito fã do teu trabalho e, nossa, conta comigo sempre, porque eu acho isso aí que vocês fazem é fantástico. Eu acho que é o caminho mais assertivo para a gente conseguir transformar o Brasil num país super desenvolvido. Obviamente que não do dia para a noite, né? Mas parabéns e muito obrigado pela tua disposição, hein? Eu que agradeço, Eduardo. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Valeu!